Hoje é dia de ter notícias de Hong Kong, através de um primo muito querido que mora lá e que se dedicou muito a colher informações e a estudar melhor sobre esse histórico de epidemias que já acontecem em Hong Kong há um tempo, e justamente por isso eles lidam talvez muito melhor e estão bem mais preparados para lidar com esse tipo de situação. Não à toa a curva de Hong Kong não chegou a subir e tem cada vez mais descido, e vamos entender e aprender com eles sobre tudo isso. Desde a primeira vez que eu estive aqui em junho do ano passado, eu já pude perceber a preocupação que a população dessa região tem na adoção de medidas preventivas à transmissão de doenças, e isso em tempos normais, sem nenhuma epidemia. Esse comportamento se justifica pela região ter sofrido bastante por algumas das principais pandemias e epidemias dos últimos 100 anos, muito em razão da sua proximidade geográfica com a China e também pelo seu papel de centro comercial e financeiro internacional, recebendo pessoas e mercadorias de todos os continentes. Um breve histórico epidêmico de Hong Kong inclui a gripe asiática em 1957, a gripe de Hong Kong em 68, e em 97 ocorreu um evento muito importante na história da infectologia, que foi a primeira infecção humana pelo vírus H5N1, o vírus da gripe aviária, que até então só tinha sido diagnosticado em aves, mas que já era conhecido pela virologia por ser muito mais letal do que os seus antecedentes. Então isso obrigou o governo de Hong Kong a agir muito rapidamente e de maneira muito drástica para impedir uma possível epidemia dessa estirpe. E na época, toda a população de frangos e galinhas foi sacrificada e, felizmente, Hong Kong conseguiu impedir que isso acontecesse. Mais recentemente e relevante à atual pandemia, foi um surto em 2002 de casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, que é causada pelo SARS-CoV-1, do qual acredita-se que o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, tenha se originado. Então, as lições que Hong Kong tirou desse enfrentamento estão sendo muito valiosas, de acordo com os cientistas, no enfrentamento da Covid-19, pela similaridade genética dos dois vírus, né? Felizmente, todas as medidas decretadas pelo governo de Hong Kong, que certamente se basearam naquelas adotadas em contenções passadas, têm surtido efeito, né? As taxas diárias de novos casos em Hong Kong têm permanecido baixas em relação à média global, e isso é resultado do respeito que a população tem a essas medidas, né? Por outro lado, eu pude observar certos exageros e irracionalidades na adoção delas, como, por exemplo, filas quilométricas para comprar máscaras cirúrgicas e a compra desenfreada e completamente irracional de papel higiênico. Eu sempre lembro de uma fala de um infectologista chamado Nathan Wolff, que ele uma vez falou que se houvesse uma coleção de enciclopédias de 30 volumes, 27 desses volumes seriam apenas para descrever vírus e bactérias. Então, assim, a gente está lidando com um mundo microscópico extremamente complexo e sobre o qual eu acredito que a gente nunca vai ter controle. As loucuras e o estresse gerado pelo isolamento, eles são decorrentes do ócio e da procrastinação que podem vir dele, né? Então, cabe a nós impedir que isso aconteça. E, por fim, eu deixo uma dica de gerenciamento de patrimônio que é muitas vezes subestimada por muitos, que sempre tenha uma reserva de emergência. Se possível, que te financie por no mínimo 6 meses, porque, como dizia um ditado que eu considero genial, na crise,
você colhe aquilo que plantou na calmaria.